Então, quando que a gente deve começar a escrever a introdução? A introdução, gente, eu digo o seguinte, ela não existe uma obrigatoriedade, assim, uma fórmula mágica. Existem pessoas que preferem escrever o trabalho e deixar a introdução para escrever no final. Isso é uma estratégia interessante, no sentido de que depois você já vai estar com a visão do seu trabalho, né, toda, e aí fica mais fácil você descrever sobre o que você falou no trabalho depois dele estar escrito. Isso pode ser interessante para algumas pessoas, né? Mas tem uma outra alternativa que também é assim utilizada, que seria você fazer a introdução antes e essa introdução servir de um mapeamento, digamos assim, de um mapa, de um roteiro para você ao longo da sua escrita, né, do desenvolvimento do trabalho, você começar a, por exemplo, no caso, a ver, tratar dos elementos que você mencionou na introdução que iria abordar. Então, tem essas duas possibilidades. Na verdade, eu, particularmente, seguindo por experiência própria, eu gosto de trabalhar como se fosse, né, aquelas que nunca está satisfeita, digamos assim, com escolha de uma coisa só, eu acabo gostando de encaixar as duas e tirar o melhor das duas. Então, o que eu sugeriria, assim, do ponto de vista de recomendação, porque seria interessante, que eu penso que estratégico e efetivo no final, seria você realmente começar já, logo, escrevendo a sua introdução, né, pensando nela como esse mapeamento mesmo, como um esboço. E aí, depois que você escrever essa introdução, você vai realizar o seu trabalho e tudo, e no final, com toda a experiência e o conhecimento, né, digamos assim, a densidade que você aprofundou sobre o tema, aí depois, nesse final, eu voltaria na introdução, e com esse novo olhar, um olhar de quem está mais maduro a respeito do tema, né, que vai analisar com uma perspectiva assim mais ampliada, mais aprofundada, né, eu ia lapidando essa introdução. E aí, com certeza, você aproveitaria a estrutura, mas você incorporaria elementos que no momento em que você começou a escrever, você não teria condições porque você ainda estava no início da pesquisa. Mas certamente, depois da pesquisa, né, você vai ter como contribuir muito mais. Eu sugiro, né, a orientação que eu daria seria começar estruturando essa introdução, né, por conta de ela te orientar ao longo da execução do trabalho. No entanto, depois do trabalho concluído, eu retornaria para essa introdução e faria ali um acabamento, né, o fechamento, para que ela fique mais coerente com toda a maturidade, todo o desenvolvimento do trabalho ao longo, né, das suas pesquisas, né, mais aprofundada.